Então vamos lá, estamos ao vivo às 8 horas da noite exatamente. Enquanto a galera. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o link. Copia. Enquanto isso, quem for entrando ao vivo já vai me dizendo se o áudio, se a imagem tá boa. Tem uma galera chegando. Grace Kelly chegou aqui. Super fã, né, Grace Kelly? Me fala aí se o áudio tá bom pra você. Se a imagem tá nítida. Imediatamente. Enviar. Está sendo enviado aqui. Dessa vez eu vou acompanhar os comentários pelo. Fica igual na terça-feira passada que eu vou até mandar aqui, ó. Boa noite. Ó, meu boa noite não apareceu aqui. Ah, agora apareceu. Show. Vamos dar sequência aqui. Só esperar o Iranildo entrar, a gente já chama ele e começa. Antes disso, deixa eu me apresentar, né? Caso alguém não me conheça aqui. Eu sou o Christopher Nunes e dessas lives, né, já está na live 24 lives. É justamente discutir aí estratégias e pontos específicos para você que é enfermeiro recém-formado, para você que já é formado há certo tempo, alavancar aí seus resultados na carreira, independente do seu tempo de formação. Hoje, para participar, eu chamei o enfermeiro Iranildo Ribeiro, que é lá de Feira de Santana, na Bahia, para justamente estar junto comigo aqui. Ele é o administrador da página Sou Enfermeiro. Deixa eu aumentar isso aqui. Ah, eu consigo aumentar. Ó. Ele é o administrador da página Sou Enfermeiro e, cara, é uma pessoa que tem 24 anos, trabalha em 2 locais e justamente é um cara aí crescer. Enquanto ele entra aí, deixa eu só testar aqui a conexão. A Grace Kelly falou que sim, tá tudo ok. Então, beleza, som e imagem ok. Vamos aguardar ele entrar aqui e na sequência a gente começa. Tem uma coisinha aqui no celular, porque essa live ela tem que ser transmitida como em dupla pelo celular, que é uma luzinha. Não sei se isso melhora pra vocês. Ó, com luzinha, sem luzinha, pra mim a tela fica mais clara. Ó, Misael Cardoso chegou. Fala, Misael. Tudo bom? Misael sempre presente. Grace Kelly também. Deixa eu ver aqui. Essa luzinha pra mim não sei qual é o sentido dela. Uma luzinha diferente. Então, voltando à apresentação do Iranildo, é um cara lá de Feira de Santana, na Bahia. E ele tá, assim, é um dos integrantes do time top, que é o time de operações práticas em enfermagem. E, inclusive, vai estar todo mundo junto, assim como eu, assim como o Iranildo, lá em Salvador, no evento. Master Iranildo tá mandando uma mensagem aqui. Deixa eu ver o que ele mandou. Então, voltando à Masterclass, vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro lá em Salvador. E é um evento exclusivamente do top. Então, assim, são 11 integrantes que vão estar fazendo acontecer. Inclusive, Misael Cardoso vai estar lá, já confirmou a presença dele. E disse aqui que tá tudo na paz. Hoje na faculdade permitiu assistir o vídeo. Eu não sei quanto a vocês, mas esse evento tende a ser muito incrível. Então, dia 8 e 9 de novembro estaremos eu, Iranildo e mais 9 integrantes do time top para fazer esse evento acontecer e vai ser um evento totalmente inesperado na enfermagem brasileira. Por quê? Porque é fora da caixa e totalmente diferenciado. Eu acredito que a enfermagem brasileira nunca viu algo parecido e vai ser algo surreal. Olha o Iranildo aí. Boa noite, gente. É bom estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, Christopher. O áudio tá bom? Perguntar antes. Tá a imagem, tá legal também? Pronto, perfeito. Vai ser surreal esse encontro. Eu até tinha gravado um vídeo hoje. Esse encontro top vai ser inesquecível, de verdade. A galera que vai de peito aberto, vai de mente aberta, porque vai ser 2 dias de transformação. Eu digo isso para as pessoas que me perguntam. O evento top, Masterclass, são 2 dias de transformação, 2 dias de imersão
uma enfermagem com profissionais de excelência, com profissionais de alta performance. E quem for, meu querido, vai sair de lá transformado. Vai sair de lá profissional totalmente mudado. Exatamente, é um evento que não é mais do mesmo, né? Não é simplesmente passar conhecimento, mas sim uma mentalidade diferenciada para justamente fazer acontecer de uma maneira totalmente focada e com mais resultado. Com certeza, com certeza. É o nosso intuito, né? Transformar em enfermagem. E para a gente transformar em enfermagem, a gente criou, né? Teve essa ideia de ter o Masterclass, um evento único, inovador, com a mentalidade totalmente diferente. E aquelas pessoas que realmente querem pensar fora da caixa, quer sair desse senso comum. Porque é muito comum, né? Você ver profissionais de enfermagem se formando, apenas trabalhando, indo para casa e simplesmente aceitando isso, se contentando com o básico. E só o básico não serve, entendeu? A gente tem que fazer mais, a gente pode mais. Eu postei uma imagem recentemente no Instagram e na legenda eu coloquei: nós temos potenciais, entendeu? Cada profissional tem potencial de ser um profissional de excelência, um profissional melhor. Então, tá aí a oportunidade, a enfermagem está ganhando visão, está sendo vista e falada. Então, é uma oportunidade única que a gente está vivendo agora. E o Masterclass vem para reforçar isso. Muito massa. Inclusive, até para reforçar o tema dessa aula, né? Se a gente for parar para pensar que você falou, que aí os desafios enfrentados pelo enfermeiro recém-formado e como resolvê-los, né? Exatamente, que é uma questão que todo profissional passa, cara. Todo profissional, quando se forma, ele sai da faculdade com aquele pensamento de: me formei, e agora? O que é que eu vou fazer? São inúmeras as barreiras, isso é fato. A gente sabe que não é fácil apenas se formar e começar a trabalhar. Eu passei por isso, tenho colegas que passam. O áudio está baixo. É o meu, é do Cris? Tô vendo aqui agora também. A Grace falou que era o meu. Vê aí, Grace, se melhorou para você. Ficou bom? Vamos ver. É interessante porque pelo celular não aparecem os comentários normais. Aqui pela tela do computador eu tô vendo todos os comentários. Eu acho que tá dando eco por causa do ambiente do Iranido, não é? Acho que é por causa do fone. Então deixa eu desconectar o fone aqui. Pera aí. Vamos ver. É quando você fala que tá dando eco aqui. É isso? Possivelmente. Ficou melhor agora, pessoal? Vou tentar aqui. Deixa eu falar aqui que aí o pessoal vê. Pronto. O pessoal falou que tá dando eco. Aqui tá limpo, aqui tá normal. Mas e aí, vamos ver. A galera acha que dá pra seguir assim? Ou não? Fala aí se dá. O Misael falou: Cris, fala aí, tá dando eco. Permanece o eco. Vamos tentando ver se vai assim. Vê se vai esse microfone aí. Deixa eu abrir aqui no computador também para eu poder acompanhar. Acho que não. Porque quando eu falo aqui, eu acho que o som tá indo limpo, e aí quando chega aí, como tá sem o fone aí, acho que ele dá uma... Ele vai e volta. Uma ecoada legal, né? Mas o meu aqui tá limpo, gente. Aqui o áudio de Cris tá saindo limpinho. Aí uma Cária falou que não tá bom. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. E aí, melhorou? Vamos ver. A Grace Carey falou: por mim tranquilo, assim eu escuto 2 vezes. Vamos ver. Melhorou? Parece que o Iranildo travou pra mim.
Aqui tá rolando. Ó, o Iranildo saiu. Eu acredito que é porque ele tá transmitindo em 2 celulares e por esse motivo... Não sei, será que eu tô online aqui? Você consegue me ver? Responde aí se tá tudo certo, porque pra mim, eu não sei se tá... Então, acho que é porque como eu tô com fone, consegue chegar bem, só que acho que o Iranildo tá transmitindo por 2 celulares e aí é por isso que o som tá saindo de um e ecoando de volta para a área do microfone. O Iranildo voltou. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui de volta. Não é possível incluir o Iranildo Ribeiro na sua transmissão. Vamos ver. Por que será que não é possível incluir? Vamos pensar aqui. Não é possível incluir Iranildo Ribeiro na sua transmissão. Estranho. Inclusive a aba de... Inclusive a aba de convidar aqui não está habilitada agora. Vamos pensar aqui. Deixa eu responder o Iranildo para ver se vai alguma coisa. Opa. Por algum motivo eu não consigo te chamar de novo, Iranildo. Deixa eu ver aqui. Adicionando, deu certo, agora foi. Iranildo voltou. Fala de novo, Iranildo, que eu acho que ficou sem som o seu. Vamos ver. A Jennifer Borges perguntou se travou. Eu acho que não, Jennifer. Acho que não, Ó, o som voltou. Tá. E agora vocês conseguem me ouvir? Voltou. Acredito que sim. Acredito que sim. Tá, beleza, isso é ótimo. Então bora lá. Vamos lá, né? Vamos. Se voltar a ter eco, gente, vocês falam, tá? Pra gente tentar corrigir aqui, viu? Você estava comentando sobre aquela questão do que todo mundo passa, né, por isso. Você estava comentando sobre aquela questão do que todo mundo passa, né, por isso. Isso, todo mundo passa. E eu acredito muito, ao menos na minha experiência, quando eu me formei, eu acredito muito que a forma como você trabalha durante a graduação conta, tá? É o ponto-chave. O que você planta na sua graduação como profissional, como estudante, você acaba colhendo logo em seguida no seu período de busca de emprego, no seu período de entrevista. E isso é muito importante. Por quê? Porque eu digo que tá, acho que agora ficou top, agora ficou bom. Aí falou que ficou ótimo. Estou profissional, quando ele sai da imaturo. Ele não sai pronto para uma entrevista de emprego, ele não sai pronto para o primeiro contato com o vínculo, ele sai sim com uma bagagem teórica. Isso é ótimo. Uma bagagem teórica razoável. Não vou dizer nenhuma bagagem teórica excelente, porque muitas das instituições não ofertam aquela bagagem classe A, sabe? Mas você sai com uma bagagem boa, interessante. Acaba saindo com o básico, né? Mas a base nem sempre é o que vai levar para o próximo nível, né? Está sendo com básico. Nem sempre é o que vai levar para o próximo nível, né? Exatamente. O que leva cada profissional para o próximo nível
É o conhecimento que ele produz, que ele gera, que ele consegue obter no extra faculdade, no extra universidade, com cursos, com capacitações, com atualizações. E isso é o mais importante nesse primeiro momento, entende? Às vezes o estudante de enfermagem, ele quer apenas participar de um evento por carga horária, sabe? Para garantir ali aquelas horas para poder entregar no final da faculdade. Isso não é suficiente, você tem que aproveitar cada evento, entendeu? Você tem que aproveitar aquele momento, porque é conhecimento, é enriquecedor para a sua carreira. E isso vai contar muito lá na frente. Vai ser muito importante no momento da entrevista, no momento de transmitir o conhecimento para a sua equipe quando você é contratado, entendeu? Então, de início, o profissional ele tem que ter conhecimento tanto da graduação quanto de momentos extracurriculares, de momentos Eu sempre extra-faculdade. comento, Iranildo, que às vezes a pessoa, disso que você está falando, né, com relação à carga horária, às vezes a pessoa ela quer cumprir a carga horária porque ela é obrigada a fazer isso, né, basicamente para ela conseguir se formar e entregar aquela matéria, só que ela fica naquela sede contínua de conseguir horas, só que ela esquece de justamente procurar o curso que mais vai dar, não só horas, mas que vai agregar dentro dela algum conhecimento que ela vai usar no futuro. Então, assim, fica participando de liga acadêmica de, sei lá, oncologia, de não sei o quê, só que esquece de buscar aquilo que ela quer. Por quê? Porque ela quer entregar aquilo. E aí ela fica rasa, né, de conhecimento, porque ela só se preocupou em cumprir carga horária e não atingir o objetivo que ela queria, ou que ela precisava. E aí eu trago uma experiência própria. Quando eu estava na graduação, eu tenho 3 anos de formado, então acho que eu nem falei, eu tenho 3 anos de formado. Me formei em 2016. Inclusive você postou, não, post. Fiz dia 20 de agosto de 3 anos. Hoje eu atuo em duas... Exatamente, fiz um post longo falando sobre isso, me parabenizando, lógico, né? 3 anos. Hoje eu atuo em 2 instituições no meu município, atuo na UPA, atuo na UTI pediátrica, todas as 2 por escolha própria. Hoje eu deixei de lado um concurso para poder atuar na terapia intensiva, porque era algo que eu queria. E eu deixei de lado o concurso com estabilidade, porque não era a minha praia. Eu disse, não é a minha praia, eu não vou ficar. Não era a satisfação que eu queria. E como foi que eu cheguei a esse ponto? Primeiro, quando eu estava na graduação, eu tentei me aprimorar naquilo que eu gostava. Eu sempre gostei de urgência e emergência. Sempre gostei de terapia intensiva. Então, a maioria dos cursos que eu fiz foi ligado a essa área. O voluntariado que eu fazia era ligado a essa área. As capacitações que eu fazia eram ligadas a essa área. E isso já enriqueceu o meu currículo. Beleza, primeiro ponto. Isso é ótimo. Quando eu cheguei no meu primeiro emprego, e o profissional avaliador pegou o meu currículo e disse, poxa, você fez esses cursos aqui, você participou desses grupos de emergência, então eu te quero na minha empresa. Então, eu te quero trabalhando na minha equipe. A primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte, você sabe lidar com pressão? Porque trabalhar na unidade de emergência tem que saber lidar com pressão. Eu disse, eu tenho convicção que eu sei lidar com esse tipo de situação. Então, quando o avaliador pegou o meu currículo, percebeu que eu tinha um histórico ligado à minha área, aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria, foi muito mais fácil para ele me contratar. E eu só tinha 30 dias de formado. Entende? Isso foi importante. Esse foi o diferencial para mim. Não adianta você querer seguir para todas as áreas, terapia intensiva, oncologia, clínica médica, neurocirurgia, pediatria, misturar as coisas, porque no final das contas não vai para lugar nenhum. Você acaba se perdendo, você se torna um enfermeiro generalista. E hoje o mercado não quer mais enfermeiro generalista. Enfermeiro generalista tem muito, está super lotado de enfermeiro de senso comum. O mercado quer enfermeiro de nicho, entende? O mercado quer enfermeiro emergencista. O mercado quer enfermeiro intensivista. O mercado quer enfermeiro nefrologista, entende? Mas justamente, Israel, muitos não buscam conhecimento da graduação. Não buscam. Deixa para o último momento.
Eu, desde o primeiro dia que eu estava na faculdade, eu sempre busquei me inteirar das coisas que havia na instituição que eu estudei. Sempre busquei fazer curso, me capacitar, porque eu sabia que era o primordial, entende? Era o primordial para, na primeira oportunidade que eu tivesse, eu pudesse agarrar com todo o êxito possível, e foi o que aconteceu. Tanto que nessa empresa que eu entrei em 2016, assim que eu saí na graduação, eu estou até hoje. Eu tenho 3 anos na mesma empresa, trabalhando direto. Já saiu muitas pessoas, já trocou de profissionais, mas eu continuei lá. E esse é o segundo ponto. O primeiro é capacite-se, estude, atualize. O segundo, busque uma área que você quer atuar e foque apenas nela. Não tente direcionar para todas as áreas, porque você não vai conseguir abranger o mundo. Você tem que ter um nicho específico. O terceiro ponto, tenha em mente o seguinte, tenha em mente que a entrevista de emprego é extremamente importante. Saber se comunicar, saber dialogar é fundamental para superar o desafio do primeiro emprego, de ser recém-formado. Por que eu te digo isso? Porque quando você é recém-formado, a primeira coisa que você sente ao entrar na entrevista é medo. Medo. Medo de conseguir passar, medo de conseguir argumentar, medo de não saber o que falar, medo por ser recém-formado. E isso pesa muito, sabe? Isso pesa. Ser recém-formado pesa. É algo que faz com que a gente tenha receio de tudo. A gente acha que a gente não vai ser contratado, que não vai ser chamado. Mas muitas das vezes você tem um potencial muito grande. Você é um profissional excelente ali, que produziu coisas muito boas durante a graduação e que aquele avaliador vai te querer para te proporcionar um futuro melhor, para te proporcionar um crescimento profissional. Entende? Então, como é que eu consigo superar esse medo durante a entrevista? Primeiro, estudando. Primeiro, é a primeira coisa. Eu entendo perfeitamente que o recém-formado ele não disponha de conhecimento técnico, de prática. Fato. Tudo bem. Compreendo perfeitamente. É de se esperar. Mas é o mínimo, pelo menos o teórico você tem que saber. Pelo menos é o mínimo, é o mínimo. Pelo menos o teórico você tem que saber. A insegurança, Cristina, ótima palavra, insegurança, ela tem que ficar de lado a partir do momento que você é convocado para uma entrevista de emprego. Entende? Ela tem que ser esquecida. O receio de qualquer coisa tem que ser esquecido. Naquele momento você é o melhor profissional. Independente de quem esteja concorrendo com você. Pode ser aquele cara com 20 anos de carreira. Mas você é recém-formado. Você é o melhor. Você é o mais capacitado. Eu costumo dizer, Anildo, que é o seguinte... Por que você é o mais capacitado? É o que você falou mesmo, né? E que a Cristina Mello está comentando aqui da insegurança. Justamente pelo quê? Porque quando a gente vai para uma entrevista, uma primeira entrevista, a gente sente vários tipos de medo, como você comentou. Por quê? Porque não era aquele ambiente que a gente vivia. A gente vivia num ambiente que era protegido por um professor. E a partir dali você é o profissional e não tem mais o professor. Sim. E a partir do momento que você vai para a primeira entrevista, você, apesar de sentir vários receios, vários medos, a maioria das pessoas elas vão com aquela mentalidade assim: tô com medo, eu vou e não sei nada. Não é que não sabe nada, você sabe até certo ponto. E é exatamente esse ponto que a pessoa precisa entender. Até onde você sabe. E a partir dali, você sabe que você não sabe tudo, mas que você vai dar o seu 150% do seu 100% daquele momento que você sabe. Justamente por quê? Porque é a partir dali que você vai, talvez, migrar para um próximo nível, que seria entrar na empresa e a empresa acreditar em você e te capacitar para aquilo, ou você viver com a mentalidade de que você não sabe nada e já vai ir travado para a entrevista, e possivelmente a chance de quando você vai travado para a entrevista é não conseguir fazer acontecer. E aí a pessoa entra nesse ciclo de não me dão chance, porque isso, porque aquilo. E entra no segundo ponto, que foi o que o Iranildo falou sobre títulos, né? De você buscar cursos para você colocar nas suas horas obrigatórias da faculdade. Por quê? Porque você precisa estar buscando horas que vai te levar para o caminho que você quer. Porque se você está buscando horas só complementares para não ter objetivo nenhum, não vai adiantar. E aí você vai ser menos capaz de provar que você sabe
dentro de uma entrevista, de uma coisa assim. E tem uma coisa interessante, Iranildo, que tá até aqui, ó. Vou levantar o celular para vocês verem. Ó, nesse quadro aqui em cima, ó. Esse daqui. Tá escrito o seguinte: o que quer que você seja, seja bom nisso. E isso vai de encontro justamente pelo que Iranildo comentou. Por quê? Porque quem abraça tudo acaba não abraçando nada. Então não adianta assim, eu quero me especializar em, sem ser pós, né, mas fazer vários cursos de oncologia, de PIC, de, sei lá, de curativo, de sei lá mais o quê. Não, foca no que você quer e vai fundo naquela área. Por quê? Por exemplo, assim como o Iranildo, ele focou em unidade de terapia intensiva. Então, quanto mais ele fazia aquilo, mesmo ele não tendo experiência, ele tinha mais domínio, pelo menos da teoria, para conseguir provar para a pessoa que ele sabia na teoria. E aí a pessoa acredita que uma pessoa que tem teoria, ela vai ter mais facilidade para assimilar a prática e conseguir continuar enquanto todo mundo pararia. Ou talvez ter menos dificuldade enquanto as pessoas teriam mais dificuldade. Então, assim, às vezes a pessoa não se liga nesse start para entender que só depende de cada um de vocês que está se formando agora, que assim como o Iranildo, assim como eu tive, esses desafios aí que a gente enfrenta como recém-formado. E que não é porque é Iranildo, não é porque sou eu, Christopher, que a gente não passou por isso. Mas a gente só soube entender, ou teve um professor, porque assim, tem muito professor Iranildo que deixa o aluno, a depender de como ele é na faculdade. Só que, dependendo de como ele for, o professor ele vai dar uns toques. Só que às vezes o aluno, ele tá muito no mimimi, naquela questão de vitimismo, de não aceitar o que o professor fala, de não aceitar o que ninguém fala. Então ele é o dono da verdade, é o dono do mundo. E quando a gente tá nesse pilar de ser o dono do mundo, a gente não aceita, e aí o professor desiste de te dar aqueles toques, aquelas dicas, e aí é o exato momento onde você vai sofrer quando você se formar e seguir a partir dali. O que você acha, Irani? É aquela questão, Cris, que eu até postei recentemente no Instagram, do ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento, né? Quanto menor o ego, maior o conhecimento. Entende? Quanto mais ego você tem, e isso infelizmente acontece com muitos estudantes, muito recém-formados, tipo, formei, eu sou o bambambam, eu sou top de linha. Mas às vezes, cara, você não tem aquele conhecimento ainda. Você tem que ter humildade, entende? Você tem que ter humildade para chegar na sua entrevista de emprego, na sua entrevista de seleção pública, quer que seja. Você tem que ter o conhecimento mínimo para isso. Não simplesmente achar que você é superior a todo mundo. E um outro problema que o recém-formado enfrenta é a ausência da postura profissional. O que eu quero te dizer com isso? Muitas das vezes o profissional está lá por ser recém-formado, lógico, ele tem os anseios, ele tem os medos, mas ele ainda não tem a desenvoltura para lidar com determinadas situações que só a prática vai trazer. E saber se impor após conseguir um emprego é fundamental. É fundamental. A forma que você se mostra para a sua equipe, a forma que você se mostra para os demais profissionais, tá? E isso faz com que você cresça na empresa. Isso faz com que você ganhe respeito. Isso faz com que as pessoas te admirem, te vejam como referência. E aí eu trago mais algo da minha vivência. Deixa eu ler essa mensagem aqui. Isso acontece muito no meu estágio. Beleza. E aí eu trago mais uma situação da minha vivência dos últimos 3 anos. Quando eu entrei no meu primeiro emprego, que é o que eu estou até hoje, eu só tinha de conhecimento teórico, muito pouco, insuficiente. Mas eu tinha força de vontade, eu tinha desejo de aprender. Eu queria mostrar que eu sabia, e eu estudava para isso. E no início, eu digo isso com todas as... Ninguém me respeitava. Ninguém. Eu era o recém-formado. Eu era o mais novo a entrar na instituição. Entende? Eu era a pessoa que estava começando, o mais imaturo de todos. Mas isso não foi o suficiente para eu querer parar de crescer, não, de jeito nenhum. Eu estudei nesses 3 anos. Eu me capacitei ainda mais. E olha que eu já tinha um currículo relativamente bom. Relativamente, não era dos melhores, mas era um currículo bom. Então eu busquei me capacitar, me atualizar
E com o passar dos anos, eu fui me tornando aquele profissional referência. Referência não só dos meus subordinados, meus técnicos de enfermagem, não. Referência de toda a equipe, de toda a empresa. Desde a equipe de higienização à gestão da empresa. Onde me vejo hoje como aquele que pode organizar a unidade, que pode decidir algumas condutas e que pode intervir de forma eficaz em algumas condutas. E como é que a gente consegue crescer, potencializar a nossa carreira dentro de uma empresa que você entra como um profissional verde? Estudando, tá? O conhecimento é a forma de você ser dono do mundo. O conhecimento transforma qualquer um. Não é ego, é conhecimento. É humildade, é saber se mostrar para os outros. E aí eu trago para vocês algumas coisas. Conhecimento e postura é a base. É a base para você ser respeitado, mesmo só tendo 2 anos de formado. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei, as pessoas me perguntavam algumas condutas, algumas interações, e eu não sabia intervir numa emergência. Eu não sabia intervir frente a um AVC, frente a uma parada, eu não sabia gerenciar uma parada cardiorrespiratória, eu não sabia. Hoje, depois de cerca de 2 anos, hoje eu sou referência. As pessoas chegam para mim assim na unidade e gritam: Iranildo, o paciente parou, corre, vem organizar isso aqui. Entende? Não é que eu sou melhor que ninguém, pelo contrário, eu sou melhor do que eu a cada dia que passa. Eu tento me superar a cada dia. E aonde eu estou hoje não é o suficiente. Eu quero mais, a gente tem que querer sempre mais. Então, o que eu percebo com isso? O que eu percebo é que lá atrás, em 2016, eu era um menino recém-formado, com muita vontade, muito desejo de aprender e de querer mostrar serviço. E eu mostrei serviço, mostrei o que eu sabia, busquei me capacitar nesse longo do tempo para que hoje eu pudesse ser reconhecido na minha própria instituição, para que hoje a minha equipe de técnico de enfermagem me visse como referência, para que hoje a equipe médica me respeitasse, para que hoje a gestão da instituição me quisesse em todos os meios da unidade, em todos os processos organizacionais da unidade. E isso você consegue. Você sendo recém-formado, você passa por dificuldades? Passa. As pessoas te olham torto? Te olham. Isso é fato, tá? Vão te olhar torto, vão querer te menosprezar, mas sempre, sempre, sempre se impõe à frente a qualquer situação. Mesmo que você esteja por dentro se tremendo todo, entende? Suando frio, mantenha a sua postura profissional. Se imponha. Diga, não, a conduta é essa, porque a teoria diz que é isso. Então, eu vou fazer desta forma. Eu posso não ter a prática, mas a teoria eu tenho. E eu sei que a teoria é essa, então nós não vamos fazer diferente. Independente do que os outros vão cogitar. Se você detém de conhecimento, tudo flui. Tudo flui. Eu vi uma pergunta aqui, como demonstrar serviço sendo você tímido? Cara, a timidez no primeiro emprego é algo que pode ser arrasador. Mas é também um gatilho para você potencializar a sua carreira. Por que eu digo isso? Porque eu conheço muitos profissionais que eram tímidos no início. Mas com o passar do tempo, ganhou tanta confiança, tanta moral, tanto respeito, que hoje não existe timidez. E essa timidez só é superada de uma forma: trabalhando em cima disso. Hoje você falar baixinho com o seu colega, hoje o técnico te responde de um tom mais alto e você simplesmente ouve e não diz mais nada, e isso fica na sua mente ali. Não, amanhã eu tenho que ser melhor que isso. Eu não vou aceitar isso, eu não vou. No dia seguinte, você vem com um potencial ainda maior, cara. Quando o técnico te diz algo, tu responde ao mesmo tempo, entende? E quer ver uma forma de superar a tua timidez? É saber o que você está respondendo. É ter noção, convicção daquilo que você está respondendo, tá? Mostrar serviço é muito importante. Muito, muito importante. Principalmente na enfermagem. Eu digo para os meus colegas que nós temos que ser parceiro dos técnicos de enfermagem, caso você seja enfermeiro. E se você é técnico, tem que ser parceiro do enfermeiro. Por quê? São categorias que trabalham juntas. Uma depende da outra. Né? Não tem essa de enfermeiro ser chefe e técnico ser subordinado. Não. Um
é ligado ao outro. Entende? E o que eu digo para você que é recém-formado? Você que é recém-formado, quando você entrar no seu primeiro emprego, a primeira coisa que você vai ter que saber lidar, que é a parte mais difícil de todas, é com a sua equipe de enfermagem. A parte mais difícil é você lidar com a sua equipe de enfermagem. E por que eu te digo isso? Porque os técnicos de enfermagem são profissionais com extremo conhecimento. Extremo conhecimento, com extrema sabedoria. E você tem que ter respaldo, você tem que ter conhecimento científico, embasamento para responder eles. Não simplesmente, tá? Não simplesmente dizer algo que você acha que é. Isso aí não vai para frente. Achismo na enfermagem não cola mais. Pode ter colado lá em 1900 antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o achismo é algo que vai detonar a tua carreira. Vai detonar a tua carreira, é o achismo. Ah, eu acho que a medicação é intramuscular. Ah, eu acho que a medicação é intravenosa. Achismo não faz você um grande profissional. O que te faz um grande profissional é deter de conhecimento. Tá? É saber se impor frente a algumas situações e é saber responder àqueles que te questionam de forma correta. Entende? Que você comentou, e isso é muito fácil. Que às vezes não é nem segurança. E sim a falta de conhecimento que vai causar o medo, que vai causar insegurança. Por quê? Que leva à insegurança. Eu conheço gente até de hospitais Exato. em São Paulo, onde, por exemplo, tem uma punção venosa para fazer. Aí a pessoa faz o seguinte. Deixa eu colocar meu fone aqui, tá dando eco pra agora. Daí a pessoa faz o seguinte. A pessoa fala assim, chama o enfermeiro, que é uma punção, Pode ser uma jugular, mas vamos colocar um exemplo que o técnico também poderia. Vamos colocar um acesso venoso difícil. Aí, beleza. Exato. Beleza. E aí o técnico, às vezes sim, porque ele quer testar o enfermeiro, porque isso acontece, igual o Irineu falou que você tem que estar próximo da sua equipe, eles querem no começo te testar para ver se você sabe a teoria e que você vai ter dificuldade na prática, mas eles querem testar. E aí, chama o enfermeiro. Só que o enfermeiro, muitas vezes, não é porque ele é tímido, é porque ele não detém o conhecimento e por isso ele tem medo que gera insegurança. E aí, o que o enfermeiro faz? Ele dá para trás. Só que quando você dá para trás, mesmo sabendo a teoria, você prova para eles que você não é capaz de fazer aquilo. E a todo momento que eles estão querendo te testar, você provar que você não é capaz, justamente eles vão falar, na primeira ordem que você der, falar assim, quem é essa pessoa, independente do título que ela tem, para me dar uma ordem ou um treinamento relacionado à punção venosa, sendo que nenhum acesso venoso ela sabe pegar. Então, assim, isso eu vi direto muitas vezes. E, cara, como é que eu driblava isso? Eu já tive muito estagiário, talvez ele também tenha. E assim, eu não tenho problema com agulha. Então, eu falo por mim mesmo. Eu dava meu braço para os estagiários e falava assim, cara, vai lá e tenta. Ah, mas eu tô tremendo, eu não consigo. Tudo bem. Mas eu fazia isso. E como que eu resolvia isso comigo também? Eu falava assim, beleza, eu não sei a prática, mas eu sei a teoria, mas eu vou associar ao técnico que sabe e vou juntar ele no processo. De que maneira? Não vou falar pra ele, cara, vai lá e faz isso porque isso é sua função. Não, porque é minha função também, porque pra eu cobrar ele eu preciso saber. E aí eu falava o seguinte, vamos lá comigo. Por quê? Porque se eu não conseguir, eu vou precisar da sua ajuda. E você é a pessoa mais capacitada do que eu, independente do título que eu tenho, porque pra mim não existe essa coisa. Existe hierarquia, mas, cara, pra mim é equipe. Não tem aquela coisa, eu sou enfermeiro, eu sou líder, eu sou chefe. Não. Tá todo mundo junto no mesmo barco e o plantão tá rolando e a coisa precisa acontecer dali. E aí a pessoa aceitava, falava assim, poxa, olha que interessante. Ao invés da pessoa ficar me dando ordem, eu vou com ela. Por quê? Porque ela tá insegura, justamente porque ela é nova, inexperiente nessa questão. E aí a pessoa ia lá comigo, e se eu não conseguisse, né, porque é um demasiado, tá difícil, a pessoa ia lá e faria. Mas ela entendia que assim, eu não fui mais o mesmo, eu não fui aquela pessoa que ficou mandando, que ficou atacando e assim por diante. Então, ô Jennifer, é justamente isso, é você provar que você primeiro tem o conhecimento aqui, para depois você colocar o conhecimento em prática com habilidade técnica. Só que a habilidade técnica você não recupera, ou você na verdade não desenvolve da noite pro dia. Mas a habilidade técnica, em menos de um ano, você vai ter.
Mas aí outros passos vão ser importantes para você se desenvolver enquanto líder, para você ser diferente e não mais o mesmo. E eu reforço algo, Cris, algo que você tocou muito importante. Muitas das vezes você não sabe a prática. Tranquilo, tudo bem, você é recém-formado. Mas você pode ter a humildade de chegar para o seu colega técnico de enfermagem, para o profissional técnico de enfermagem e dizer o seguinte: eu não sei funcionar. Você pode ir comigo me ajudar? Se você me ajudar, eu vou aprender. Eu sei a teoria, mas a prática eu não sei. Até aquele técnico, muitas das vezes, é mais durão, é mais ranzinza, que tem alguns que é. Ele vai tomar consciência daquilo e vai te ajudar. E sabe o que isso mostra ainda mais? Que você é humilde, que você confia naquele profissional e que você está dando a ele a oportunidade de te guiar. Técnico de enfermagem ou enfermeiro, ou quer que seja a profissão, eles gostam disso. Eles gostam de se sentir se sentir valorizados, entendeu? De se sentir parte da equipe. E quando você promove isso, mesmo você não sendo o mais experiente, isso tem um retorno muito bom. Você ganha confiança com aquele profissional que vai fazer a tua carreira decolar. Vai fazer a tua carreira decolar de uma forma surreal. Eu digo isso com a felicidade no rosto, porque na minha prática foi assim. Quando eu cheguei para a minha primeira função na unidade que eu comecei a trabalhar, numa UPA, eu não sabia funcionar. Mas eu disse, na hora que disseram, Danilo, tem uma função para fazer. Eu disse, me dá o material que eu vou fazer. Se eu vou errar, infelizmente pode acontecer. Se a gente não praticar, não vai. Não vai, mas eu tinha que tentar e mostrar à minha equipe que eu tentei. Eu posso não conseguir, porque o acesso é difícil, porque eu tremi na hora, enfim. Mas eu tentei. E a equipe que está me assistindo, ela vai dizer, olha, ele foi lá e fez. Ele não deu para trás. E eu vejo muito profissional por aí dando para trás mesmo, correndo. Quando diz assim, o paciente desmaiou, ao invés do profissional ir até o paciente fazer alguma conduta, o cara corre, chama o médico. Não precisa, velho. Você é autônomo, independente, você é resolutivo. O paciente, como eu trabalho na unidade de emergência, o paciente convulsionou. Corre, estabiliza o paciente, lateraliza, faz as medidas. Você, sendo novato, sendo experiente, dá para fazer, entende? Porque você sabe quais as medidas que se faz na crise convulsiva. Não precisa você gritar o médico, sair gritando todo mundo. Não precisa, não precisa. A insegurança pode acontecer, mas a maturidade, a postura frente a essas situações é a melhor forma para você transformar o seu plantão, para você se transformar e, consequentemente, para você ganhar respeito. No primeiro momento que você conduzir uma situação de emergência, de urgência, quer que seja, que você conduzir com postura, toda a equipe vai te aplaudir. Toda a equipe. Eu te digo com clareza isso, com convicção, que toda a equipe vai te aplaudir. E digo ainda mais, se você acha que os mínimos detalhes não importam, o que é o mínimo detalhe? O mínimo detalhe que eu te digo é fazer uma medicação intramuscular. É algo simples. Algo corriqueiro de qualquer unidade de saúde. Qualquer unidade de saúde. Você sabe qual é a localização da medicação intramuscular. Você sabe qual é a dose, porque você tem a teoria. E muitas das vezes você corre desse momento porque acha, por seu ego, acha que é uma função do técnico de enfermagem. É exclusiva ao técnico, mas não é. Ajudar a equipe, para você que é recém-formado, está começando o primeiro emprego, é fundamental. É fundamental. Ajudar a sua equipe. Por quê? Como o Cris disse recentemente, os profissionais que estão ali, eles estão te olhando. Todos eles, não só eles, tá? Como também os pacientes. Como também os pacientes. Os pacientes é um outro grupo seleto de pessoas que podem ou potencializar a tua carreira ou destruir a tua carreira. Tanto os pacientes quanto os acompanhantes. E eu digo isso pelo seguinte, se você presta uma assistência, tá? Você é recém-formado, presta uma assistência ao seu paciente, mesmo que você não tenha toda a segurança, toda a prática do mundo,
mas com humanização, com respeito àquele paciente, levando em consideração tudo aquilo que aquele paciente necessita, e aí você percebe que aquele paciente sai da sua unidade satisfeito, a sua carreira vai crescer, vai decolar. Agora, se em contrapartida você é aquele profissional que entra como recém-formado, no primeiro emprego, já trata o paciente ou o acompanhante com arrogância, porque você está cansado, porque você está estressado, porque você está... A sua carreira tende a piorar cada dia mais. Aí você passa a ser, entende? Você passa a ser mais um. Você passa a ser mais um enfermeiro nesse mundo que está lotado de profissionais enfermeiros. Você passa a ser mais um técnico de enfermagem. Você passa a ser mais um auxiliar. Você passa a ser mais um. E nós não queremos mais um. Nós não queremos, estamos cansados, saturados. A enfermagem está saturada de profissionais na média, que não fazem algo a mais. Você, recém-formado, tem potencial. Você sabe disso. Você estudou para isso. São 5 anos de faculdade, capacitações que você faz, pós-graduação, enfim. Você estudou para conseguir algo mais. Então, quando você tiver a primeira oportunidade, demonstre para a sua equipe que você é capaz. E como a gente trouxe aqui durante a live, não é só ser prático, saber a prática que é importante. A teoria é muito importante. O tentar fazer é importante, tá? A humildade frente aos seus colegas de profissão é importante, tá? O conhecimento é fundamental, tá? E principalmente ser humano, né? Parece meio repetitivo dizer ser, meio óbvio ser humano. Simples. Você precisa ser humano. Você precisa ter empatia e se colocar no lugar do outro. Mesmo você sendo recém-formado, aí é que você tem que se colocar mesmo, entende? Aí é que você tem que se colocar mesmo. É você perceber situações que aquele paciente está em sofrimento e você conseguir ajudar. Ah, mas eu vou fazer função de psicólogo, disso daqui. Não, de jeito nenhum. Você só precisa prestar a sua assistência humana. E humanidade na saúde é fundamental. Principalmente para quem está começando. Porque tudo isso nos engrandece. Tudo isso nos faz ver a enfermagem de uma forma diferente. E aí vai ter aqueles profissionais que infelizmente vão te criticar. Vai ter aqueles profissionais que vão rir de você. Vão rir de você na sua cara. Vão rir de você na sua cara. A resposta que você pode dar para essas situações é embasamento científico. É saber responder com altura. Não com grosseria, com superego, de jeito nenhum. Mas saber responder à altura com aquilo que você tem de teoria. Com aquilo que você aprendeu nos cursos. E aí volta aquela questão, Cris, de não simplesmente ir para um curso para ganhar carga horária. Se vocês que estão assistindo fazem isso, tá jogando dinheiro fora. Tá pegando o seu dinheiro e jogando fora. Simplesmente isso. Eu vejo muita gente perguntar, Iranildo, do evento que você vai fazer, vai ter carga horária? Carga horária não serve de nada, a não ser para provar que você fez aqueles cursos no final da graduação. Mas o que serve para você é aquelas 2 horas, aquelas 4 horas, aquelas 8 horas de conhecimento. Conhecimento é a palavra mais forte que transforma a vida de qualquer enfermeiro. E eu digo para vocês, dos 11 membros do top, todos os 11 detêm de conhecimento extremamente alto. Muito bom conhecimento que cada um de nós temos. E é isso que nos faz sermos profissionais melhores. É isso que nos faz profissionais de excelência. E aí eu digo muito, né? Ser profissional de alta performance. E o que é que eu considero um profissional de alta performance para você que é recém-formado? O que é que eu considero um profissional de alta performance? Aquele que detém de conhecimento, tá? Aquele que busca fazer ou dar o seu melhor, aquele que é humilde frente a determinadas situações, aquele que tem postura profissional, tá? E aquele que sabe conduzir as situações sem precisar pisar em ninguém, sem precisar se sentir superior que ninguém, tá? Você tem que ser melhor do que você, entende? Você tem que ser melhor do que você. Você não precisa ser melhor do que o seu outro colega que tem 10 anos. Você não precisa ser melhor do que o seu outro colega que é doutor. Não precisa. Doutor que eu digo é enfermeiro com doutorado, tá bom? Enfermeiro com doutorado. Ou qualquer profissional que tenha doutorado. Só precisa ser você mesmo, né? Oi? Não ouvi, Cris.
Só precisa ser você mesmo, né? Só precisa ser você mesmo. Simples assim. Entende? É esse o diferencial. É dessa forma que você vai galgando. É dessa forma que você vai galgando degraus na instituição. Você começa hoje como recém-formado, ganha a confiança dos seus técnicos de enfermagem, caso você seja enfermeiro. Se você for técnico, você ganha a confiança do seu enfermeiro. A partir daí, você demonstra sabedoria para o seu técnico de enfermagem, ganha a confiança da sua coordenação de enfermagem, ganha a confiança da equipe médica, da equipe de nutrição, da equipe de fisioterapia, ganha a confiança da diretoria. E quando você percebe, eu me peguei dessa forma, eu me peguei assim recentemente. Quando você percebe, você já está participando do núcleo de educação permanente, você já está participando do grupo de ética, você já está participando da equipe de auditoria, você já é responsável por diversas funções na instituição, mas porque as pessoas estão te reconhecendo pelo teu esforço, entende? Pelo teu desempenho, pela tua dedicação. Dedicação, eu digo isso, você tem que ser dedicado. Dedicado. Não adianta você simplesmente querer mostrar que é melhor que os outros e não ser dedicado àquilo que você faz. Dedique-se aos seus pacientes. Cada um que está ali necessita do cuidado que você pode prestar. Desempenhe a sua função com isonomia, com autonomia, com liberdade de atuação que nós temos. Entende? E aí, quando você chegar aí com 1 ano, 2, você vai perceber todo mundo falando: rapaz, eu quero ser que nem você. Você é dedicado, você é excelente, você é um ótimo profissional, todo mundo fala bem de você. Sabe? Esse reconhecimento que dinheiro nenhum no mundo paga. Não paga. Você pode ganhar 2 mil, você pode ganhar 10 mil. O reconhecimento da sua equipe, o respeito profissional que você detém na unidade que você trabalha, é fantástico. Eu passo por isso hoje, todos os dias que eu vou à unidade de emergência que eu trabalho, e as pessoas dizem assim: cara, que assistência essa tua? Tu é referência para mim. Eu quero ser que nem você quando eu me formar. Eu quero fazer enfermagem porque você me mostrou que a enfermagem é excelente. Entende? Então, se eu, Iranildo, que há 3 anos atrás era formado, começando, que só poderia ofertar à instituição dedicação, desempenho, força de vontade, humildade e garantir com isso um sucesso, e está assistindo essa live, eu não tive uma live dessa há 3 anos atrás, você está tendo, entende? Você está tendo a oportunidade de ver como é a enfermagem de verdade. E uma outra coisa muito importante, isso eu preciso pedir, é um pedido. Não se contentem com a enfermagem que vocês verem em algumas instituições de saúde. A enfermagem desunida, desmoralizada, desvalorizada, desrespeitada. Não se contentem com isso e não se apeguem a isso. Muitas das vezes você é um ótimo profissional, mas se contamina com aquilo que aqueles que estão lá te mostram. E a enfermagem não é isso. Não é isso. Pelo contrário, a enfermagem é algo muito grandioso. Às vezes eu tenho a impressão de que eu consigo mostrar aos meus colegas de trabalho uma enfermagem muito mais rica, muito mais empoderada pelo que eu vivo e pelo que eu faço. Entende? Existem 2 formas de você ser contaminado. Para o bem, uma enfermagem empoderada que pode crescer, e para o mal, uma enfermagem de senso comum que vai lá e faz a mesmice, aplica a injeção, ponciona a veia e vai para casa dormir, tá? Ou então você pode ser uma enfermagem que presta assistência eficaz, que é o líder da parada cardiorrespiratória, que é o líder da sua equipe, que é a referência da sua instituição, que todos querem seguir, que todos querem ser, que quando surge uma dúvida só te procura. Você tem 2 opções. Se você buscar ser a enfermagem do senso comum, infelizmente, você vai se tornar daqui a 3 anos um profissional frustrado, um profissional que vai querer denegrir a enfermagem, um profissional que só reclama, um profissional insatisfeito, um profissional pobre de valor sentimental, de conhecimento. Agora, se você acreditar na enfermagem e lutar por ela e mostrar às pessoas que a enfermagem é muito mais do que eles dizem, aí sim você vai ser rico.
de reconhecimento, de valores salariais, de valorização profissional, de tudo. Agora depende de você. Depende única e exclusivamente de você, recém-formado, transformar a tua vida. Eu costumo dizer que assim, você quando entra recém-formado, acabou de formar, entrou no hospital, entrou numa clínica, entrou em qualquer lugar, no ambiente hospitalar ou no ambiente de saúde. Aquele seu intitular recém-formado pode sair de você. Só que você tem que fazer acontecer para isso sair de você. E quanto mais você buscar esse conhecimento, se aprimorar, aprofundar na área que você quer, demonstrar conhecimento, não só conhecimento técnico, mas conhecimento científico, conhecimento de habilidade, e provar que você é capaz de absorver todos os braços de uma capacidade de ser enfermeiro, você começa a não somente se destacar, mas também você começa a subir de cargo muito rápido. Por quê? Porque você saiu da média de simplesmente fazer isso que o Iranido falou. Eu vou lá, eu vou passar meu crachá, já pensando no tempo que eu quero ir embora, e aí eu vou atender o paciente aqui de qualquer jeito, porque, eu tô recebendo mesmo, e daqui a pouco eu vou passar de volta, e vou pra casa, vou dormir, vou entrar numa maratona de Netflix, vou ficar assistindo um monte de coisa. Não que isso não é necessário, dependendo de cada pessoa, mas assim, se você está buscando alavancar a sua carreira, eu tenho quase certeza que o Netflix não vai te ajudar. Então, assim, é prioridade. O que é importante para você nesse momento? Ser mais do mesmo? Ou ser um profissional diferenciado, um profissional de destaque, aquele cara que está continuando enquanto todo mundo pararia e que está tendo um resultado diferente de que todo mundo está tendo. Então, assim, isso que o Ironildo falou vai totalmente em direção a você sair desse patamar da enfermagem que é mais do mesmo e se tornar um profissional que não é mais do mesmo. Por quê? Porque é isso que vai te fazer ser bem remunerado, como ele falou, não só intelectualmente, sentimentalmente, mas é com isso que você vai subir, ou não só subir de cargo, mas você vai ser remunerado para tal. Você pode ser pago para fazer outras coisas. Então, assim, só depende de você. Ô, Iranido, uma pergunta. Você estava falando sobre... A live é sobre desafios, né? Sim. E você é uma pessoa que trabalha hoje 36 horas por plantão. Isso é um desafio para uma pessoa trabalhar 36 horas? Como que uma pessoa que se formou agora pode trabalhar 36 horas e não destratar os pacientes, como você falou, e sim saber que está na profissão certa, na área certa, no plantão certo? Cara, eu te respondo da seguinte forma. É o prazer que você tem em cada plantão. Eu hoje tenho satisfação em ir para a UPA e tenho satisfação em ir para a UTI pediátrica. Então, o que é que acontece com isso? Quando eu chego na UPA, eu estou satisfeito porque a equipe é boa, o time é bom, a galera é unida. Então, isso me dá prazer em trabalhar. E, consequentemente, quando eu chego na UTI, eu sinto ainda mais prazer porque eu estou salvando vidas de pessoas e eu estou permitindo aqueles pais, aquelas crianças saírem dali e voltarem para casa, felizes, satisfeitos. E como é que eu supero essa questão das 36 horas? Boa alimentação, obviamente, boa alimentação, para saber lidar, para saber gerenciar esse processo e saber que eu estou indo fazer o que eu escolhi, entende? Eu escolhi ser enfermeiro. Eu escolhi cuidar de pessoas em estado crítico. Eu escolhi dar o meu melhor para aqueles pacientes. Eu jurei, fiz um juramento para isso. Então, quando me bate esse desafio, eu tenho 36 horas pela frente, o que é que eu vou fazer? Vou continuar dando o meu melhor. Vou continuar mostrando o meu potencial para cada um daqueles pacientes. Vou buscar salvaguardar a vida de cada um daqueles que passar por minhas mãos. E aí, a partir do momento que eu saio do plantão, às vezes eu entro na UPA 7 da manhã, saio 7 da manhã do outro dia e já vou para a UTI, eu saio realizado, porque eu sei que muitas daquelas pessoas que passaram por mim retornaram para casa, retornaram para a sua família.
Entende? E aí, quando eu chego na UTI, que eu vejo aqueles pais sorrirem para mim, porque eles sabem que eu estou prestando uma boa assistência, isso aí já faz com que o meu dia esteja ganho. E aí, quando eu vejo a evolução, a melhora de cada um daqueles pacientes, isso aí faz com que o meu dia fique ainda melhor. E diante disso, eu vou levando essas horas. E vou crescendo junto com isso. E vou aprendendo a cada momento. E, consequentemente, o cansaço vem. Isso é normal. Entende? Tanto o cansaço quanto o estresse. Mas aí eu sempre lembro. Será possível ser admitido sem experiência? Sim, com certeza. Eu entrei na UTI pediátrica sem trabalhar em UTI pediátrica. Dá para fazer sim. Agora, como eu falei, capacitação, aprimoramento. Mas voltando às 36 horas. Eu sempre tive algo bem fixo na minha cabeça com relação ao estresse profissional, ao desgaste, à tensão que a gente passa. Quem tem que estar estressado, quem tem que estar irritado, quem tem que estar nervoso é o paciente e a família. Eles estão ali num processo de sofrimento. Nós estamos ali por escolha própria. Então, se eu estou ali por escolha própria e eu estou sendo pago para isso, independente do valor que estão me pagando, porque eu aceitei o valor, se eu estou ali para aquilo, então não existe justificativa para eu descontar o meu nervosismo, o meu estresse, a minha raiva em alguém. Se você ficar estressado, nervoso, sai um minutinho do teu local de trabalho, respira, conta até 10 e retorna. Sai um pouquinho, toma um cafezinho, conversa com a pessoa e retorna. Mas não desconta naqueles que estão ali necessitando de cuidados o teu estresse, os teus problemas, seja relacionados ao trabalho, seja relacionados à sua vida pessoal. Entende? Eu sempre, esses 3 anos, toda vez que eu entro na UPA, eu entro sorrindo. Toda vez que eu saio da UPA, eu saio sorrindo. Toda vez que eu entro no hospital, na UTI pediátrica, eu entro sorrindo. Toda vez que eu saio sorrindo. Por quê? Porque eu escolhi estar naquela situação. Eu escolhi ser um profissional que trabalha 36 horas. Eu escolhi trabalhar em terapia intensiva e trabalhar na unidade de emergência. Foi uma escolha minha, foi um desejo meu. Eu escolhi deixar uma estabilidade de um concurso na atenção básica, que não era a minha praia, que não me sentia bem, que não me fazia bem, para trabalhar na terapia intensiva sem ter estabilidade. Eu escolhi. São questão de escolhas. E eu digo, e é o que eu ia me esquecer de trazer para vocês. A partir do momento que você consegue o seu primeiro emprego e você agarra com toda a força do mundo o seu primeiro emprego, cara, chove a oportunidade. É incrível. Eu digo com convicção, é incrível como chove a oportunidade. As pessoas, quando te veem como um bom profissional, depois de alguns meses, 1 ano, 2, começa a chover a oportunidade de emprego. Para mim surgiu essa oportunidade da terapia intensiva agora. E olha que eu já tinha 2 vínculos. E eu pude escolher. Eu digo para qualquer um, eu pude escolher deixar a estabilidade para assumir o que eu queria, para assumir o que eu gostava. Eu deixei de lado uma seleção onde tinha uma estabilidade para assumir a terapia intensiva, que era algo que eu desejava há anos. E volta e meia surge a perspectiva de um novo emprego. E hoje eu posso escolher, entende? Hoje eu posso dizer assim, não, eu quero trabalhar com terapia intensiva. Hoje eu posso dizer assim, eu quero trabalhar em urgência e emergência. Hoje eu posso dizer assim, eu não quero trabalhar com atenção básica porque não é a minha praia. Mas por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu cheguei nesse ponto? Porque eu galguei isso durante a minha graduação. Porque eu galguei isso quando eu consegui o meu primeiro emprego. Eu dei o meu melhor, me dediquei. E me dedico até hoje. Me dedico até hoje. E digo isso para todo mundo. Você tem que se dedicar sempre. Porque aqueles pacientes que estão ali, eles precisam da gente. Eles precisam da gente, precisam de você, enfermeiro. Eles precisam de você, técnico de enfermagem. E se você acredita que você é um potencial, você é um profissional com potencial, você é um profissional fora da média, então demonstre isso para a sua equipe, para o seu paciente. Entende? Superar as 36 horas tendo esse pensamento é formidável. Você sai exausto, você sai exausto, acabado, querendo dormir o dia todo. Mas você sai satisfeito. Você sai extremamente satisfeito e realizado pelo aquilo que você promoveu. Pelo aquilo que você promoveu. E aí,
eu vou trazer uma historinha aqui de uma paciente recentemente que estava com a lesão na região do nariz e ela estava com miíase no nariz dela. Ela estava com miíase. Pesquisem, quem ainda não viu a miíase, pesquisem depois o que é uma miíase. E simplesmente eu fui lá, na minha maior humildade, como qualquer paciente eu trato, realizei o curativo como se deve ser feito, com o maior cuidado, com a maior cautela. Quando eu saí, simplesmente uma colega minha chegou para mim e disse: Iranildo, tanto a senhorinha quanto a familiar dela estavam comentando que você fez o melhor curativo de todos. Eu fiquei, o que foi que eu fiz demais? Eu só fiz um curativo. Mas a minha dedicação, o meu empenho, o meu respeito, a minha humanidade frente ao paciente foi tanta que isso fez com que eles achassem que fosse o melhor curativo da vida deles. Entende? Aí que ela estava numa situação de sofrimento. E era um procedimento doloroso. E mesmo assim eu consegui cativá-los e mostrar o meu potencial. E ser elogiado por isso, e ser reconhecido por isso. E isso não importa se você é especialista, mestre, doutor, se você tem 1 ano, 10 anos, não importa. Isso importa o que está em você como pessoa. É o seu pessoal, o seu interpessoal que vai ser divisor de água nessas situações. E é isso que gera reconhecimento. Aí pense só como é que essa mensagem não ecoou pela unidade. Olha, aquele enfermeiro fez um curativo que todo mundo adorou. E aí ecoa de forma positiva. E você cresce com isso. Você se torna um profissional melhor com isso. Então eu deixo isso como dica para aqueles que trabalham 36 horas, 48. Eu tenho colegas que às vezes chegam a dar 96 horas seguidas. É uma loucura. Mas em nenhum momento, por favor, em nenhum momento, transmita raiva para o seu paciente. Transmita apatia para o seu paciente. Pelo contrário, transmita respeito. Não estou dizendo de amor, enfermagem por amor, enfermagem com amor. Essas coisinhas que o pessoal fica botando aí na enfermagem. É enfermagem com ciência, né? Com sabedoria, com conhecimento, com embasamento. Profissão, né? Exatamente, entende? É enfermagem sábia, tá? Se você demonstra isso, pronto. Se você está cansado, reveja a sua vida e veja o que é melhor para você. Mas jamais desconte naqueles que estão abrindo processo de sofrimento. Deixa eu conectar minha conexão da Esse destaque aí que você comentou é interessante porque muitas vezes o profissional ele acha que para ser reconhecido é só em questão salarial. Só que, por exemplo, essa questão que você comentou da paciente é uma maneira de você ser reconhecido como um profissional sem igual, um profissional que está ali naquele plantão e que está sendo totalmente diferente da totalidade dos outros profissionais que estão ali. E eu digo mais, quando ele começa a fazer isso, e a coisa acontece com consistência, porque assim, uma coisa é você fazer uma vez isso e nunca mais fazer. Agora, quando os outros percebem que você é uma pessoa que tem consistência, que continua fazendo isso, e que você começa a receber mais elogios, e cada vez mais elogios, a coisa começa a acontecer do seguinte ponto, onde você se destaca tanto que sim, outras oportunidades vão surgir, outros gestores vão ficar de olho, e você pode até, igual a Vivian Borges estava comentando aqui sobre entrar em uma UTI pediátrica sem experiência, você começa a ser disputado por outras pessoas ao ponto de que não importa a experiência numa área distinta que você não tem experiência, mas ela sabe, o gestor sabe que você é um profissional que é tão diferenciado que independente do setor que você for, mesmo que você não tenha experiência, você vai ser o profissional mais foda do que aqueles que estão ali trabalhando diariamente. Então, assim, basta você justamente assumir essa responsabilidade, bater no peito de que você é o responsável pelo sucesso que você quer. E não ficar esperando ele acontecer porque os outros vão te enxergar justamente por você fazer o mínimo, por fazer o básico. Você tem que sair dessa linha do básico e começar a entrar numa linha de fazer o que eles não estão fazendo. E às vezes eu fazer o que não estão fazendo são coisas tão simples. Por exemplo, um curativo que o Iranildo fez já gerou esse destaque. E aí você começa a fazer essas coisas que ninguém está fazendo. E aí depois eles vão perguntar, mas como que você recebe esse elogio? Eu não recebo.
Por quê? Porque você está fazendo o que eles não estão fazendo. Então, assim, é justamente aquela questão. Ser recém-formado, essa frase ela pode sair de você a partir do momento em que você busca tirá-la de você. Por quê? Porque você tem conhecimento para executar aquilo que ninguém está fazendo. Não é, Iranildo? Exatamente. Concordo plenamente com tudo isso aí, entende? E trazendo o que Vivian disse. Você pode entrar no UTI neonatal, você pode entrar na UTI pediátrica, na UTI adulto, sem ter aquela experiência. Mas é o que eu digo para você. É necessário plantar algumas sementes enquanto estudante. É necessário. É o mínimo. Não adianta também você chegar assim e dizer, eu não fiz nenhum curso, eu não busquei ser um bom estudante e eu vou conseguir tudo isso. Não dá. Eu preciso plantar boas sementes na minha graduação. Eu preciso fazer algo que chame a atenção. O que é que chamava a atenção das pessoas que viam o meu currículo? O meu voluntariado, as minhas capacitações, os meus cursos, um ou outro trabalho publicado. Então, isso chamava a atenção. Poxa, olha, esse menino é recém-formado, tem um currículo extenso desse. Sim, dá para ter. Dá para fazer um bom currículo. Para quando chegar a oportunidade, é só agarrar. Chegou a sua oportunidade, agarre e transmita sabedoria para aqueles que estão ali sendo assistidos por vocês. O que eu fiz nesse coletivo foi o básico. Uma limpeza, a retirada das mias, a lavagem com soro, a cobertura. Pronto, foi o básico. Mas a cautela, o cuidado, o zelo que eu tive foi fundamental para que as pessoas que estavam ali falassem muito e muito bem. Entende? E essa questão de salário. Ah, mas eu sou recém-formado, eu vou ganhar pouco, eu quero ganhar muito em pouco tempo. Ninguém fica rico do dia para a noite. Ninguém fica rico. E se você acha que enfermeiro não vai ficar rico, eu discordo de você. Tá? Discordo de você. Dá para enfermeiro ficar muito bem de vida financeiramente. Dá para enfermeiro ser extremamente reconhecido. Dá para enfermeiro ser extremamente cotado. Tá? E as oportunidades irão surgindo. Muitas das vezes, você está num emprego que você ganha um pouco menos. Um pouco menos. Mas você tem uma equipe boa. Você tem reconhecimento, você tem respeito entre a equipe. Isso faz com que você continue ali por anos. Ou ainda, isso permite que outros gestores te vejam como realmente o Cris falou. A partir do momento que te veem, te querem, te desejam na equipe. Principalmente aqueles gestores que sabem ser gestor, entende? Que sabem liderar, que entendem o que é o processo de gestão. Esses aí, meu Deus do céu, eles aí vão querer te catar. Vão querer te catar, sabe? Eu quero esse cara na minha empresa, eu quero esse cara na minha equipe. E a oportunidade vem. E aí vem bons salários, vem mais reconhecimento, vem mais funções para você ser um profissional maior, melhor, entende? Então tudo começa lá de trás. Todo mundo um dia foi recém-formado. Todo mundo. Até aquele que é doutor hoje, ontem foi recém-formado. Até aquele que é mestre hoje, ontem também foi recém-formado. E ele passa por esse processo. Um vai passar de uma forma mais suave. A minha forma foi relativamente boa. Mas outros vão passar por uma forma mais dura. Às vezes vão esperar um pouco mais de tempo. Às vezes vão ficar alguns meses sem conseguir trabalhar. Vai ficar um ano sem conseguir trabalhar. Acontece. Mas nesse período, não deixe de estudar. Não deixe de desacreditar em você. Ou ainda, busque alternativas. Hoje a enfermagem está recheada de oportunidade para você que é recém-formado. A gente falou hoje aqui muito da assistência, mas tem o empreendedorismo também na enfermagem que está aí, ó, à torta e à direita. Você pode trabalhar com consultório de enfermagem, você pode trabalhar com uma empresa de home care, você pode abrir uma empresa de cursos, você pode prestar serviços domiciliares, enfim. São N as oportunidades para você atuar. Você pode trabalhar com amamentação. A gente tem hoje uma amiga, Juliana Brasil, que é a neonatologista que trabalha com amamentação, com cuidados com o sono da criança, que é fantástico. Então, são grandes oportunidades que hoje surgem para os profissionais de enfermagem. A área é ampla, é extensa. Está lotada de profissional? Mediano.
Tá. De mediano, realmente tá. Mas de profissionais extraordinários, aí tá, a gente cata de dedo. Os que são extraordinários, os que têm potencial para crescer. E ainda digo mais, tem muita gente que está no mediano, mas tem um grande potencial que está se perdendo. Está sendo contaminado por aquelas pessoas que só denigrem a enfermagem. E aí eu trago para você, que é recém-formado. Por que eu trago para você que é recém-formado? Se você tiver essa visão de acreditar na enfermagem, o futuro da nossa profissão será melhor. O futuro da nossa profissão será melhor. Começa por você da agora. Porque os mais antigos, às vezes, já têm um pensamento enraizado, definido, e que não vai mudar. Infelizmente. A gente até tenta, mas não muda. E eles continuam reclamando. Então, você hoje que está entrando, contamine, dissemine o vírus da boa enfermagem. E qual é o vírus da boa enfermagem? A enfermagem respeitada, valorizada, que você se respeita como profissional, que você tem postura, a enfermagem de alta performance, que trabalha com conhecimento científico, e não a enfermagem do sim senhor, sim senhora. Você não está nessa profissão para obedecer ninguém. Você está nessa profissão porque você é autônomo. O seu conselho de enfermagem lhe dá esse poder de autonomia, de liberdade de atuação. E não de, oi, doutor, bom dia, doutor, obrigado, doutor. Não. Não somos meros subalternos a profissionais de medicina, a profissionais de fisioterapia ou qualquer outra profissão. Não somos. Pelo contrário, somos os detentores do conhecimento. Os detentores. E digo mais, somos o gestor da unidade de saúde. O gestor da unidade de saúde. Então, todas estas profissões estão do nosso lado, trabalhando em conjunto, mas sobre a nossa jurisdição, sobre a nossa tutela. Entende? Sobre a nossa tutela. Seja medicina, seja nutrição, seja fisioterapia, estão sobre a nossa tutela. Porque nós é quem organizamos a unidade, é nós que detemos desse conhecimento gerencial. Entende? E a partir do momento que você entende isso, que você é o enfermeiro da unidade, você é o líder, você é o gestor daquela unidade, todos vão te respeitar. Tá? Todos vão crer, poxa, esse rapaz aí gerencia essa unidade, que é uma beleza, é fantástico. Plantão com esse cara, só quero trabalhar com ele. Vai ter muito profissional para você, mesmo você sendo recém-formado, só tendo um ano, que vão chegar para você e dizer, eu só quero trabalhar com você. Né? Porque você já é uma outra forma também de ser conhecida, né? Oi? Não entendi. É uma outra forma também de ser conhecida. Exatamente. É uma outra forma de reconhecimento. Aquele profissional que faz o plantão fluir super bem, entende? Faz o plantão fluir, que é resolutivo. E isso é fundamental para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem. Ser resolutivo. Ser resolutivo. Demanda para ser resolvida vai ter a torta e a direita. Então você precisa ter agilidade para isso. Lógico, a prática, o tempo vai te dar esse fim, essa perspicácia. Mas tentar ser resolutivo o máximo possível, trabalhar com agilidade é fundamental. Vai te fazer um profissional cada vez melhor, cada vez maior. E eu tenho convicção que hoje vocês que estão me assistindo, aqui junto com o Cris, vão falar daqui a, 6 meses, um ano. Rapaz, aquela live me transformou. Eu saí daquela live com um pensamento diferente. Eu estou me tornando um enfermeiro cada vez melhor, cada vez maior. E eu faço, tudo que eu faço é com prazer, com satisfação. Tá? É com satisfação. Eu detenho de conhecimento e passo isso para todo mundo. E uma outra coisa, não é porque você é recém-formado hoje que daqui a 2 anos, quando você tiver detendo de mais conhecimento, que você não vai compartilhar. Compartilhe conhecimento. Compartilhe conhecimento com todos, independente do tempo de experiência que você tem. Antes, em 2016, eu não tinha conhecimento, então eu sugava de todo mundo. Todo mundo estava lá colado, querendo aprender. De todos os profissionais. Hoje eu detenho de certo conhecimento. Então eu compartilho o que eu sei com os meus colegas. Se um colega chega para mim com uma dúvida, eu tento esclarecer. Se é recém-formado, a gente agora está passando um processo de admissão de alguns recém-formados, eu passo para eles de A a Z tudo sobre o meu processo de trabalho. Ah, mas vai virar meu concorrente, vai tomar meu emprego. Se você é bom, não vai ser tomado. Isso é fato. Se você é um profissional de excelência, ninguém toma seu emprego.
não toma. Não adianta. Ninguém tira seu emprego. E se um dia uma empresa te dispensar, você vai ter a convicção que saiu e fez o melhor trabalho. Você vai ter a convicção que plantou uma boa sementinha ali e que deixou outros profissionais ainda mais capacitados. Então, compartilha. Hoje você tem que sugar de todos. Do técnico de enfermagem, dos outros profissionais de enfermagem, dos profissionais de fisioterapia, de medicina, de qualquer área. Sugue tudo que eles podem ofertar a você. Para daqui a 1, 2 anos, você poder compartilhar tudo que você aprendeu. Não guarde para seu conhecimento. Compartilhe. Eu hoje compartilho com todo mundo que eu sei. Hoje eu entrei na terapia intensiva e eu não detenho de extremo conhecimento sobre terapia intensiva. Então, hoje eu sou um aprendiz de terapia intensiva, somente pediátrica. Aprendo a cada dia um pouco mais e colo com meus técnicos de enfermagem, colo com os demais internistas para aprender. Daqui a 2, 3 anos, eu vou compartilhar tudo que eu sei de terapia intensiva. Eu vou encontrar aquele recém-formado e vou dizer, olha, tu faz isso, aquilo e isso. E vou passar o beabá todo sem nenhum medo. Nunca tive medo. Nunca tive medo de compartilhar o que eu sei. No início, para começar a trabalhar, sim. Mas de compartilhar o meu conhecimento, nunca tive medo. Nunca tive medo de alguém tomar o meu emprego porque eu estou ensinando tudo da unidade de saúde, mostrando todos os fluxos, todos os protocolos. Não. Se ele conseguiu entrar, então eu tenho a função, a obrigação de ensiná-lo. De ensiná-lo. Entende? Eu nunca me senti ameaçado. Eu vi aqui Vivian colocando que a gestora se sentiu ameaçada. Eu nunca me senti ameaçado por nenhum profissional. Nunca. Seja aqueles que já estavam, seja aqueles que chegaram. Nunca me senti ameaçado. Porque eu sabia, eu sei o conhecimento que eu tenho, eu sei do meu valor, eu sei do meu potencial. Entende? E, consequentemente, eu posso compartilhar isso com o mundo. Eu não tenho problema. Não tenho besteira de ficar guardando. Ah, mas não conta isso pro coleguinha, não. Eu não tenho essa. Eu passo o beabá todo para eles. Velho, eu quero que você seja assim, assim, assim. Tu é recém-formado, né? Então tu tem que aprender tudo isso aqui, ó. Tu tem que aprender tudo isso porque o pessoal vai te cobrar. Entende? E eu quero que tu seja um profissional igual ou melhor do que eu. E agora que você assim, tem potencial, então toma conhecimento. A gente propaga o conhecimento aprendido, né? Já falei sobre isso outras vezes, que a gente acaba aprendendo mais ainda, porque a gente começa a guardar mais na memória. Mas, principalmente, o seu plantão ele começa a ter menos atividades que estão sobrando. Por quê? Porque às vezes a pessoa, o técnico ou outro enfermeiro, ele não está executando, é porque ele não sabe fazer. E pelo fato dele ter vergonha, dele ter medo de falar que ele não sabe, ele está deixando vários rabos no plantão. Então, quanto mais você ensinar, quanto mais você ajudar aquelas pessoas que estão ali entrando agora a saberem ou terem o mesmo conhecimento que você tem, é justamente o inverso que vai acontecer. Não é a pessoa que vai tomar o seu lugar, mas sim você vai ter mais tempo para focar naquilo que você precisa. Por quê? Porque você passou uma atividade para a pessoa que não sabia e a partir do momento agora ela não tem vergonha ou não tem medo de fazer aquilo acontecer e agora ela não vai mais ocupar você com uma coisa que ela podia fazer. E aí você começa a fazer uma sistematização um pouco mais profunda e fazer uma ausculta e aprender um pouco mais a ausculta, sei lá, pulmonar, cardíaca, abdominal e assim por diante. E assim você começa a focar em pontos que você tem mais interesse para você aprender cada vez mais, para você ensinar cada vez mais, para as outras pessoas começarem a fazer o que você sabe, e aí exponencialmente a sua carreira vai explodir e a coisa acontece. É exatamente isso. É exatamente dessa forma. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais conhecimento a dar a gente tem. Entende? E isso é fundamental. Isso é fantástico. Você vê a evolução de um colega seu que antes não sabia nada e que hoje entende de tudo da instituição ou da enfermagem ou tem mais conhecimento. Tá? Isso é fantástico. E poder compartilhar é surreal. Poder mostrar ao outro aquilo que você aprendeu, aquilo que uma outra pessoa te ensinou, é muito importante. E isso gera ainda mais respeito entre os profissionais, admiração e diminui essa questão de desunião, de egos,
de bater de frente, que a enfermagem é uma inimiga da outra. Não, cara, não. Eu não sei não sei as pessoas que vivem isso, mas eu não vivo essa enfermagem. Eu não vivo. Pode ser aquela pessoa que eu não tenho a maior empatia do mundo. Eu posso até não ter a maior empatia com ela, a melhor amizade. Mas se ela precisar de mim no plantão, ela vai ter a minha assistência da melhor forma possível. Se ela precisar do meu conhecimento, eu vou compartilhar. E se for recém-formado, eu vou tentar mostrar a ele tudo o que eu sei, como é o correto, como é que se trabalha, a legislação, tudo. Tudo que eu aprendi nesses anos, porque eu quero que ele seja melhor do que eu. E eu espero que ele compartilhe para que o próximo seja melhor do que ele, que seja melhor do que eu, e seja essa cadeia, sabe? E dê essa continuidade de produzir uma enfermagem melhor, de profissionais capacitados, entende? E não essa enfermagem que é uma querendo desvalorizar o outro, que é um querendo desmerecer o outro, que é um querendo desmotivar o outro. Não trabalhei nesses anos dessa forma, não trabalho e não vou trabalhar. Não estou aqui para desmotivar ninguém, pelo contrário, eu quero motivar. E às vezes eu vejo alguns colegas no plantão reclamando da enfermagem, questionando e dizendo que a enfermagem não presta, é desvalorizada, que é isso, que é aquilo. Aquela velha história. Muitas das vezes é mais interessante você se calar do que você bater de frente e não ser resolutivo. E na maioria das vezes, quando reclamam da enfermagem para mim, eu simplesmente me calo. Eu simplesmente me calo. Eu simplesmente me calo frente àquela situação porque eu sei que vai ser um embate desnecessário que não vai nem me agradecer, nem agradecer àquela pessoa que está reclamando. Entretanto, eu busco mostrar a essa pessoa que eu sou um profissional diferenciado pelas minhas ações, pelas minhas participações, seja em eventos, em cursos, pelo que eu vivo com colegas de excelência, entende? E isso está à disposição de todo mundo, tá? Hoje em dia, com o boom da mídia social, do Instagram, do Facebook, das redes sociais de modo geral, tá muito fácil você obter conhecimento e você viver uma enfermagem que não se vivia antigamente. Dá para se viver uma enfermagem mais unida, mais respeitada, mais valorizada, e a gente vê isso muito nas redes sociais, da galera defendendo, lutando, brigando pela enfermagem. Então, não há mais justificativa para você dizer que a enfermagem não presta, que a enfermagem é valorizada. Se você crer nisso, é porque você não se valoriza. Já precisa primeiro você se valorizar, você gerar um respeito para a sua profissão, para, consequentemente, a enfermagem ser valorizada. Então, eu deixo isso aí, ó, como mensagem para vocês que estão chegando. Tá? Deixo isso como mensagem para vocês. Busquem valorizar a profissão de vocês. Busquem respeitar a profissão. Ter postura quando alguém criticá-la, tá? Porque a enfermagem, ela é única. Ela é linda, tá? Ela é uma profissão de excelência. É uma profissão que muda vidas. É o pilar da saúde. Todos vocês sabem disso. Seja você que é mais antigo, que esteja assistindo, ou seja você que é mais novo. Todos sabem disso, que é o pilar da saúde, que sem enfermagem nada funciona. Então, tendo isso em mente, se valorizem, que eu tenho convicção que cada um de vocês vão ser profissionais de alta performance, de excelência, extremamente respeitado, reconhecido, entende? Valorizado. E não ponham na mente que valorização é ganhar 20 mil reais por mês. Não ponham na mente isso. Ganhar bem é consequência do seu trabalho. Quanto melhor for o seu trabalho, quanto mais reconhecimento você tiver, melhores condições você terá, maiores salários você terá. Cara, eu queria te agradecer por ter participado aqui da live. Assim, foi muito valioso. Quem gostou aí, dá um like, compartilha essa live também para muito valioso. Quem estão formando ou que vão se formar, porque eu acho que, assim como o Irã comentou, ele não teve isso, e apesar da evolução da mídia social, eu não tive há muito tempo atrás. Né? Eu tô com 10 anos de formado, não é nem tanto tempo, se for a pensar. Mas assim, cara, não tinha essa questão da mídia social para contribuir com uma outra pessoa.
quando eu queria um livro, apesar de não ser pré-histórico isso, mas não tinha o Guyton em PDF para ver no celular, não tinha um Atlas em PDF, um Sobota. Eu tinha que ir na biblioteca da faculdade e tentar pegar emprestado, e muitas vezes já tinham pego. E, cara, a evolução da internet proporciona justamente a gente propagar conhecimento, propagar o que a gente acredita que é uma enfermagem diferenciada, que é uma enfermagem de alta performance, que é uma enfermagem que está fazendo acontecer e não esperando acontecer. E o Iranildo aí é justamente um exemplo desse nível. E, cara, eu fico muito grato de ter você aqui e, inclusive, de participar contigo lá no time top e de estar participando aí da Masterclass, que vai ser lá em novembro, dia 8 e 9. Que, inclusive, você comentou que, assim, o nível de conhecimento que a gente passou aqui em uma live de 1h e sei lá, 10, 1h20, imagina 2 dias inteiros com essa galera. Imagina o impacto que a gente não pode fazer e causar na enfermagem brasileira. Vai ser top. Então, se vocês não considerariam participar desse evento, eu acredito que vocês podiam começar a considerar, porque para ser diferente, a gente precisa fazer coisas que os outros não estão fazendo. A gente precisa buscar resultados diferentes para ter resultados diferentes. Não é, Ira? Com certeza. Imagine só, 2 dias com esses 11 profissionais que trabalham com excelência, que trabalham com alta performance e que querem transformar a vida de cada um de vocês. Então, é uma oportunidade única de não só adquirir conhecimento profissional, mas conhecimento para a vida. Entende? Experiência, expertise e uma vivência única e inesquecível e que vai tornar vocês profissionais de extrema excelência, profissionais de alta performance. Então, eu acho que vocês já devem, quem não fez a inscrição ainda, né? Eu creio que muita gente já fez, mas quem não fez, faça sua inscrição para nos encontrar pessoalmente nos dias 8 e 9, e aí a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente vai falar, e a gente vai mostrar a vocês o que realmente é uma enfermagem de valor, o que é ser um enfermeiro de valor, o que é ser e fora que, para a gente buscar a ter resultados diferentes, né, já que a gente tem que fazer coisas diferentes, é se cercar de pessoas que estão buscando esse tipo de resultado. Então, assim, estar lá conosco é justamente você ter contato físico para você entender qual é o meu pensamento, como que vai ser a enfermagem daqui para frente, para você entender qual é o pensamento do Iranildo, para ele dizer qual que vai ser o pensamento daqui para frente. Para ele dizer qual que vai ser o pensamento daqui para frente. Ficou mudo. Voltou aí? Então, assim, se cercar de pessoas que estão vivendo a enfermagem diferenciada para sair desse meio e criar a sua própria profissão. A profissão naquela que você acredita, a profissão naquela que você decidiu quando você entrou na enfermagem para ser a sua profissão. Então, assim, considera participar desse evento. São 2 dias, vai ser incrível. E eu não digo mais nada. Vai ser, como você disse, exatamente. a parada vai ser surreal. Só tenho isso a dizer a você, vai ser muito surreal massa, esses 2 dias. Cara, obrigado mais uma vez. Deixa eu tirar um print aqui pra gente postar daqui a pouco. Cara, vamos lá. Mais uma vez. Deixa eu tirar um print aqui pra gente postar daqui a pouco. Vamos lá. Beleza. Irã, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado por ter aceitado aí a participar da live. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E obrigado por contribuir com essa galera, nem comigo também. E obrigado por contribuir com essa galera, nem comigo também. Eu agradeço o convite, tá, gente? Foi maravilhoso estar com vocês hoje. Estou à disposição para outras lives. E como é que essa galera te segue, Iranildo? Põe aí, fala seu Instagram aí. Vamos continuar nessa luta. Como é que essa galera te segue, Iranildo? Põe aí, fala seu Instagram aí. Ah, rapaz, já tinha esquecido. Vai lá no Instagram ou aqui no Facebook, procura Sou Enfermeiro. Você que é enfermeiro, procura lá, eu sou enfermeiro. Então, vai achar o meu Instagram, vai achar o meu Facebook e a partir daí vai acompanhar as postagens e a gente vai continuar nessa luta, nessa briga por uma enfermagem melhor, mais fortalecida, mais valorizada e por profissionais de alta performance, por enfermeiros de valor, tá? Eu sei que vocês são
e tem muito potencial. Muito massa, Irã. Cara, obrigado mais uma vez, viu? Muito massa, cara. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, velho. É isso aí, galera. Obrigado por cada um de vocês que ficou aqui. Meu celular já tá no fim da bateria, toda vez que tenho que desplugar o fone. Eu acredito que esse eco que tava dando seja possível porque o Iranildo tava com duas câmeras, né, transmitindo também no Instagram, e aí, como ele tava sem fone, eu ecoava. Desculpa por isso, mas mesmo assim a gente não parou, a gente decidiu fazer assim mesmo. Nós nos comunicamos aqui. E assim, se você não segue ele, eu vou printar, né? Já printei aqui, eu vou postar daqui a pouco, @souenfermeiro. Segue esse cara, porque ele é um monstro. 24 anos de idade e já com tanto resultado, então imagina quando ele tiver 32, 34, 40, qual o resultado que ele não vai ter. Então a gente precisa sim se cercar de pessoas que estão fora dessa caixa e fazendo acontecer e não esperando acontecer, que enxergam a profissão de enfermagem como uma profissão realmente valorizada naquela profissão que a gente escolheu como profissão e não só mais do mesmo, de ir lá querer passar o crachá, já tá pensando na hora de ir embora e assim por diante. E é possível fazer diferente. Basta você ter um pensamento diferenciado e acreditar que é possível. E por falar nisso, tá rolando a Masterclass Enfermeiro de Valor. Vai até domingo, dia 1º. Se eu não me engano, domingo é dia 1º, mas vai até domingo, fica no ar. Então assim, hoje é quinta-feira, amanhã tem aula 3, vai entrar ao vivo a aula 3. E assim, domingo sai do ar tudo. E não adianta depois com mimimi, não adianta mandar mensagem, não adianta mandar direct, não adianta mandar e-mail, que não dá para abrir. Então assim, para de assistir Netflix, maratona aí, para justamente você se tornar um enfermeiro de valor, para você entender o conhecimento, qual que é a virada de chave, qual que é a mudança de modelo mental, que é simples e fácil você fazer acontecer, desde que você expande a consciência e comece a enxergar o caminho que os outros não estão enxergando. Então, dá uma olhada lá na bio do meu Instagram e aqui também no Facebook. Tem a Masterclass Enfermeiro de Valor. E eu vou deixar até nos comentários. Eu vou deixar aqui já. Senão, depois vocês ficam procurando. Então, aqui, ó. É isso aí. Esse é o link. Se cadastra. Fica até domingo no ar. Apareceu até ali já a logo, ó. E assim, não perde, porque esse evento eu não sei quando eu vou fazer de novo. E assim, dá uma olhada nesse conteúdo se você é enfermeiro. Ah, mas eu não atuo ainda como enfermeiro, eu tô formando, tô no último semestre. Dá uma olhada. Ah, mas eu formei e não consegui emprego ainda. Dá uma olhada. Talvez seja por isso que você não conseguiu. Ah, mas eu sou formado há certo tempo, eu não enxergo um caminho na enfermagem. Dá uma olhada. Então assim, pra você que é enfermeiro, não tem mimimi, não tem desculpa. Justamente, você vai entender por que eu tô usando essa pulseira e por que eu vou puxar ela exatamente agora, ó. Por quê? Para de ser vítima e seja causa. A gente tem que ser causa na profissão e não consequência dela. Então, fica com essa e eu verdadeiramente agradeço você que ficou aqui até esse momento. Vamos junto, vamos pra cima e esse é só o começo. #Enfermeiros de Valor. Até mais, gente.